Glória a Deus. Salve a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim também é um motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã com os irmãos, fazendo parte dessa família, desse povo. E eu quero ler 3 versículos aqui. Você pode pegar os Coríntios capítulo 11. Vou ler o 24, 26 e 28. Quero ser bem lacônico, bem sucinto, bem resumido, para que nós possamos participar um pouco do sangue de Cristo. Está lendo 1 Coríntios 11, 24. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. No verso 26 diz: porque todas as vezes que comedes deste pão e bebedes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. E no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Essas palavras que o apóstolo Paulo disse, o missionário Dinho, Deus já usou. E eu só quero corroborar o que ele falou. No verso 24, quando Jesus disse: fazer isso em memória de mim, nós temos 3 olhares sobre a ceia. Fazer isso em memória de mim. Olhar para trás, retrospectivo. Quando ele diz até que ele venha, é olhar para frente, perspectiva. E no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, é em perspectiva, como o missionário disse aqui. Então temos 3 olhares sobre a ceia: olhar para frente, olhar para trás e olhar para dentro. Em perspectiva, retrospectiva e perspectiva. Quando ele diz 11:24, fazer isso em memória de mim, é olhar para trás, é olhar o que ele fez por mim e por você, porque a iniciativa sempre foi dele. Em Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu ao seu tempo por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 de João 4,19, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja que a iniciativa foi dele. Em 2 Coríntios 5,21, diz que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Em 2 Coríntios 8,9, a Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para que por meio dele nós enriquecêssemos. Ou seja, a iniciativa sempre foi dele. Ele está dizendo para olharmos para trás. Porque quando eu quero uma definição para a palavra amor, eu não vou ao dicionário. Eu me volto para o Calvário e eu começo a entender o que é o amor. Eu me volto para o Calvário e eu começo a entender o que é perdão. O que ele fez por toda a humanidade. Ele deixa bem claro que quem matou Cristo na cruz não foi a ganância de Judas, não foi a inveja dos sacerdotes, não foi a covardia de Pilatos, não foi a voz uníssona do povo, mas foi o Pai por amor. Ele materializou o amor. Quando em João 15,13 diz que ninguém tem amor maior que esse, dar sua vida pelos seus amigos. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira, tal é incomensurável, não tem como medir, de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama e dá o seu Filho. Jesus ama e dá a sua vida. Nós amamos. E o que nós estamos dando em prol do Evangelho? Então ele está dizendo, olha para trás. O engraçado é que quando alguém morre, nós procuramos esquecer. Mas Jesus disse, não, lembrar do que eu fiz. Vocês precisam lembrar da minha morte. Quando vemos 11:26, até que ele venha, é olhar para frente, em perspectiva. Não é vê-lo como um cordeiro, mas é vê-lo como um leão. Porque o cordeiro era o animal sacrificial, mas o leão é o rei. Glória a Deus. Ele está dizendo não olhar Jesus como subalterno, como o missionário Jim disse aqui. Os discípulos eles discutiam quem era o maior.
quem ia lavar o pé um do outro. E Jesus mostrou que esse rei, o símbolo dele, é uma bacia e uma toalha. E ele faz o papel mais humilde servo da casa. Em Marcos 10:45, a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele nos mostrou o que é ser humilde. Jesus, através das suas atitudes. Então não é vê-lo como subalterno, como escravo, mas vê-lo como um rei, porque ele ainda é advogado, mas ele será o juiz até que ele venha. E é isso que nós aguardamos. Será no piscar de olhos, porque se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ele vigiaria. Mas nós não sabemos que hora que o Senhor há de vir. Nós sabemos que ele vem. E Apocalipse 1:11 diz que, assim como viram subir, vamos vê-lo voltar. Nós sabemos que tem muita gente que começa bem e termina mal. E muita gente que começa mal e termina bem. Nós sabemos que tem muita gente que começa bem e termina mal. É o caso de Judas. Começou bem, era um dos 12, mas ele terminou mal. Sansão começou bem, mas terminou mal. Ele teve que matar mais a sua morte do que a sua vida. Ele teve que morrer para vencer. Quando nós vemos o caso de quem começou mal e terminou bem. O apóstolo Paulo começou mal, pegando carta para matar crente, prender crente, assolar crente, perseguindo crente, mas terminou escrevendo carta para edificar crente, para salvar crente, para instruir crente. Zaqueu começou mal, defraudava, mas terminou bem, dizendo que ia restituir 4 vezes mais aquele a que ele havia defraudado. O ladrão da cruz começou mal, mas terminou bem. E Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, Deus, ele não quer saber como você começou. Ele quer saber como você vai terminar a sua caminhada. Em 11:28, examine-se o homem a si mesmo. Esse é o chicote da alma. Não é examinar o outro, é examinar a si mesmo. É introspectivo. Paulo disse: eu vos ensinei o que aprendi do Senhor. Paulo não inventou nada. Paulo, ele tirou da despensa e colocou à mesa. O pão nós temos, mas o fogo está frio. Porque não lemos como líamos antigamente, não oramos como oramos antigamente. Mas nós precisamos, como a nossa irmã disse aqui, voltar a viver a palavra. Porque os discípulos não marcavam culto de libertação, culto de milagre. Tudo era feito com a vontade do Espírito Santo. Sabendo que Paulo, quando ele diz: examine-se o homem a si mesmo, Tiago 1:23, ele chama para um autoexame. Ele diz: o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou o seu rosto no espelho, contemplou o seu rosto no espelho, e quando foi embora esqueceu de como ele era. Então, qual é a função do espelho? Autoexame. Você vê se o seu cabelo está penteado, se a tua gravata está certa, se a tua roupa está alinhada, se a tua maquiagem está bem feita. Essa é a função do espelho. Autoexame. Quando eu examino a Bíblia me examina. Tem gente que marca a Bíblia, mas a Bíblia não nos marca. Nós precisamos ser marcados por essa palavra. Nós precisamos ser marcados por essa Bíblia. Então são os 3 olhares da ceia: olhar para frente, olhar para trás e olhar para dentro. Introspectiva, retrospectiva e perspectiva. E para finalizar, o pastor Gilberto falou aqui sobre Mateus 7,7. Pedir, bater, buscar. E no Salmo 27, o verso 4,
Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa contemplar sua formosura, habitar na casa do Senhor por longos dias e inquirir no seu santo templo, ou seja, aprender no seu templo. Então ele está dizendo: uma coisa pedi ao Senhor. A chave hermenêutica do versículo é uma coisa. Todos os versículos nós precisamos achar a palavra-chave, que é uma chave que vai abrir a nossa mente dentro desse versículo. Então, quando ele diz no Salmo 27,4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Quando nós vemos Filipenses, capítulo 3, o verso 13, Paulo disse: uma coisa eu faço, e deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então, Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor, e Paulo disse: uma coisa eu faço. O que a Bíblia está nos ensinando? É uma coisa de cada vez. A pessoa está pedindo um carro. Ela não recebeu o carro, agora ela está pedindo uma casa. Ela não recebeu a casa, aí ela está pedindo um marido. Ela não recebeu o marido, ela está pedindo um filho. E ele está nos ensinando uma coisa de cada vez. Pede, recebe e agradece. Pede, recebe e agradece. Porque às vezes o anjo vem descendo com a sua resposta e você já está pedindo outra coisa, então ele volta com a tua bênção. Aí nem o anjo sabe o que você quer, nem você sabe o que você quer. Então uma coisa pedir ao Senhor, uma coisa de cada vez. Paulo está dizendo: uma coisa eu faço, uma coisa de cada vez. Porque ninguém faz nada sozinho, como foi dito aqui. É por isso que Josué tinha Moisés, é por isso que Eliseu tinha Elias, é por isso que Pedro tinha um Jesus. Porque ninguém faz nada sozinho. É por isso que Paulo tinha um Gamaliel. Porque um ao outro ajudou, e ao teu irmão disse: esforça-te. Então que nós venhamos aprender a cada dia. Dizer que estou muito feliz por estar fazendo parte dessa igreja, que Deus ele possa nos abençoar de uma forma especial. Eu recebo o convite para estar ministrando a palavra do Senhor, então na medida do possível, mas é certo que na ceia, e uma vez ao mês eu estarei ministrando a palavra aqui aos nossos corações, e que Deus ele venha continuar abençoando, que nós venhamos nos preparar, porque não é o ano de 2024, é Deus que vai fazer a igreja caminhar com as suas próprias pernas. E o texto diz que Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Então, como a gente sempre diz, não é por força, não é por violência. Zacarias 4,6 diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, como dizia Lutero, é mais fácil um leão virar vegetariano do que uma pessoa se converter sem a ajuda do Espírito Santo. Então, como a nossa irmã disse, cabe a nós orar. É o Espírito Santo que põe um desejo no coração, aleluia, das pessoas. Então, que Deus ele venha nos abençoar de uma forma especial, e a senhora agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Missionário Tim Vargas.